Pessoal, caminhando então para a resolução da terceira questão aqui da nossa bateria de resolução de questões do PC e concursos na matéria de direitos humanos, nós vamos conversar sobre a terceira, que é proveniente do concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina e caiu na prova no ano de 2012. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O artigo 109, parágrafo 5º da Constituição da República diz que nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, a competência para processar e julgar a demanda poderá ser deslocada para a Justiça Federal. Mas, para que se dê esse deslocamento de competência, é necessário que... Pessoal, nós estamos diante aqui do chamado incidente de deslocamento de competência. O incidente de deslocamento de competência, ou ainda chamado de federalização dos direitos humanos, está lá no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. E esse artigo 109, parágrafo 5º, veio com a redação da emenda 45 de 2004. Portanto, você aí de casa, dá uma olhada na Constituição, no artigo 109, parágrafo 5º, o artigo 109 fala da competência do STJ. E esse dispositivo ele é muito importante, justamente porque ele traz o chamado incidente de deslocamento de competência. O que é esse incidente de deslocamento de competência, pessoal? Na ocasião, o Procurador-Geral da República, em qualquer fase do inquérito policial ou em qualquer fase do processo, ele poderá suscitar ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, o chamado incidente de deslocamento de competência. E esse inquérito ou esse processo que está na Justiça Estadual ou na Polícia Judiciária Estadual será deslocado para a Justiça Federal. Tudo bem? Vocês podem me perguntar, João, mas tem algum caso que aconteceu o incidente de deslocamento de competência? Pessoal, o primeiro caso que foi suscitado pelo Procurador-Geral da República foi o caso Dorothy Stang, que foi um caso que envolveu uma missionária americana que foi assassinada na Amazônia. Naquela ocasião, o Procurador-Geral da República pediu o incidente de deslocamento de competência, mas que não foi aceito pelo STJ. O STJ não viu a necessidade de deslocar a competência, haja vista que a Justiça Estadual do Pará estava desenvolvendo um bom trabalho. No entanto, o primeiro caso que foi concedido o incidente de deslocamento de competência na jurisprudência do STJ foi o caso do vereador Manuel de Matos, lá no Amazonas. Esse caso foi interessante porque esse vereador, advogado e ativista de direitos humanos, foi assassinado e o processo na Justiça Estadual estava sendo extremamente moroso. E por essa razão, então, o Procurador-Geral da República suscitou esse incidente ao STJ e esse processo foi para a Justiça Federal. Pessoal, por que existe esse incidente? Eventual violação de direitos humanos, configurada a violação de direitos humanos, quem paga a indenização é a União. Logo, esses crimes de violação de direitos humanos, eles são de interesse da própria União dar a solução. Porque senão, caso haja uma demanda internacional, por exemplo, caso Maria da Penha versus Brasil, que foi julgado, foi apreciado pela Corte Interamericana, a condenação que a República Federativa do Brasil sofre de um tribunal internacional será arcada, será custeada pela União e não pelos estados e municípios. É por essa razão que esse incidente ele existe. Então, pessoal, para deixar organizado aí no caderno de vocês, algumas considerações eu preciso fazer. Primeiro, esse incidente de deslocamento de competência, ele é privativo do Procurador-Geral da República. Não é Procuradoria-Geral da República, é Procurador-Geral da República. Ou seja, o procurador, na pessoa dele mesmo e não de um assessor, tem que fazer esse incidente. Então é Procurador-Geral da República. Em qualquer fase do inquérito ou do processo, ou seja, tanto na Polícia Judiciária como na Justiça Estadual, poderá ser suscitado esse incidente de deslocamento de competência para o STJ. Tomem cuidado, que não é STF, é STJ. Tá joia? E qual é a razão disso? Justamente porque caso haja uma violação a direitos humanos e que seja apreciada por um tribunal internacional, essa violação será custeada com recursos da própria União. Portanto, pessoal, a solução dessa questão está no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. E a alternativa correta, portanto, é a alternativa B, ou seja, o incidente de deslocamento suscitado pelo Procurador-Geral da República em qualquer fase do processo ou ainda em qualquer fase do inquérito policial. Então, fundamento disso no artigo 109, parágrafo 5º. Então,
o Procurador-Geral da República fará o incidente de deslocamento de competência para o STJ. E aqui, pessoal, é STJ e não STF. Tá joia? É o Superior Tribunal de Justiça. Tudo bem? Então, essas são as observações que eu faço nessa questão.